O Santos tem pressa para vender o Marcos Leonardo, Fábio Lázaro? Tem pressa para vender o Marcos Leonardo porque a janela termina na quarta-feira que vem. E as janelas, como eu disse, as janelas fora do Brasil, por exemplo, da Premier League, ela fecha no dia 1º de setembro. E aí de nada vai adiantar o Santos receber o dinheiro depois do prazo para poder contratar. Alguns clubes monitoram o Marcos Leonardo, alguns até já faz um tempo. 4 clubes, inclusive, enviaram olheiros, observadores para a Argentina para acompanhar o Marcos Leonardo no Mundial Sub-20. Equipes de gabarito, inclusive. Caramba, né? Equipes de gabarito, como o Manchester United, Arsenal, Newcastle, também o West Ham. Recentemente, alguns clubes de menor escalão da Inglaterra colocaram o Marcos Leonardo no radar. São clubes que precisam fazer investimentos mais assertivos. Nottingham Forest, Bournemouth e Brighton são esses 3 times. Tudo primeira divisão, né, da Inglaterra. Tudo primeira divisão da Inglaterra. Colocaram ali o Marcos Leonardo, mas esses times precisam ser mais... Estão avaliando porque precisam ser bem assertivos. Eles não ganham a mesma cota da Premier League, então eles precisam fazer investimentos mais garantidos e não pode se dar o luxo, às vezes, de perder dinheiro ou contratar um jogador só para revelar. O exemplo, o Chelsea ele enviou observadores para o Mundial para verem o Adama Bojang, que é um atacante de Gâmbia. E aí esses observadores enviaram informações do Marcos Leonardo. O Bojang, por exemplo, é o plano A deles, mas pode ser que em algum momento eles queiram investir no Marcos Leonardo. Com algumas pessoas que eu falei, eu cobri a Inglaterra na Copa do Mundo pelo lance, então eu cheguei a conversar com alguns jornalistas lá da Inglaterra, algumas pessoas lá da Inglaterra, eu acionei essas pessoas nos últimos dias, e de todos os clubes de potencial que estão monitorando o Marcos Leonardo há pouco tempo, há menos tempo, o time que mais tem o potencial de fazer uma proposta é o West Ham, que está buscando um jogador dessa posição, que é um time que tem investidor, então consegue fazer uma regalia a mais financeiramente, pode se dar o luxo de trazer um jogador até para revenda futura, e o Marcos Leonardo tem esse perfil que o West Ham gosta e seria um jogador que estaria bem no radar do West Ham. Lembrando que a Lazio recentemente sinalizou com uma oferta aos empresários, uma oferta de 15 milhões de euros. O Santos quer 20 milhões de euros no mínimo pelo Marcos Leonardo. A Lazio então foi no plano B, que era o Tati Castellanos, jogador já acertou, já foi, então a Lazio recua. O Roma chegou a buscar informações, o Sporting de Portugal também chegou a buscar informações, os dois também se retiraram porque acharam os valores altos. Mas é aquilo, o Marcos Leonardo está no radar de times ingleses. Há uma expectativa, tanto do staff quanto do Santos, que chegue uma proposta ainda nessa janela. Só que o Santos tem pressa para que essa proposta chegue, para que dê tempo do Santos usar o dinheiro, para contratar outro jogador. Porque não adianta nada. O Santos vendeu o Marcos Leonardo depois do dia 2 de agosto, quando fecha a janela aqui no Brasil. Exato. Pode ser que aconteça, caso chegue uma proposta depois do dia 2, uma proposta para que o Marcos Leonardo saia em janeiro. Então o Santos já antecipa a venda. O Santos vende, recebe alguma quantia para ajudar no fluxo de caixa, pagamento de algumas dívidas, uma quantia menor, depois receba no parcelado uma quantia maior no ato da entrega do jogador. Mas o Santos tem pressa para vendê-lo, ainda há tempo de usar o dinheiro para reforçar o elenco. Porque senão, cara, vai acabar ficando sem o Marcos Leonardo e sem outro. Sem outro não, porque tem o Furk, já trouxe o Furk, a gente não sabe se o planejamento do Santos contava com o Furk. Assim, se a gente vender o Marcos Leonardo, tudo bem, temos um titular que é o Furk, ou até mesmo o David, sei lá. Sim. Mas é isso, né? O Santos precisa ter pressa na venda dos seus jogadores. E falando no David, é aquilo que eu também trouxe essa semana. O Mônaco subiu a oferta para 12 milhões, mas o Santos quer pelo menos 15. O Santos, na verdade, queria de 20 a 25 milhões de euros pelo David Washington, aceitaria receber 15 do Mônaco por conta da boa relação. O Mônaco queria 10 milhões de euros do Jean Lucas e vendeu por 6 pro Santos. E, cara, o discurso, né, Ricardo? O Santos fica fazendo discurso aí pra mídia de que não tem dinheiro, que precisa vender jogadores pra ontem, e aí depois fica cobrando mais grana dos caras, né? Chega pro mundo todo a entrevista do presidente falando que precisa vender jogador de qualquer jeito, porque o Santos tá praticamente falido. Aí vem o cara, oferece 15 milhões, ele fala, não, quero 20. O cara vai falar não até ele aceitar, né, pô?